Olá, bem-vindos ao X do Medo. Vocês provavelmente já conhecem Nosferatu, não é? O filme que deu origem ao personagem completou neste ano de 2022 100 anos. E o filme Nosferatu originalmente era para ser Drácula. Mas a família de Bram Stoker não autorizou que o filme fosse feito. E com isso, o diretor F.W. Murnau pegou a história, fez algumas adaptações trocando o local onde o vampiro vive, trocando o nome dos personagens, como por exemplo, em vez de Conde Drácula, se tornou Conde Orlok, e Nosferatu sendo o título do filme. E também, ao invés do vampiro viver na Romênia como Drácula, Conde Orlok vive na Alemanha. E para começar a dar vida ao projeto, o diretor chamou Max Schreck, um ator alemão que, pela sua impressionante interpretação do vampiro, fez muitas pessoas da época, até mesmo da produção, acreditar que o ator era na verdade um vampiro. Mas isso, na verdade, foi muita propaganda que o diretor fez em cima do ator para que a produção ganhasse mais destaque. Mas pela sua brilhante atuação, Max ganhou destaque, tendo feito muitos trabalhos depois no cinema, até seu falecimento com 56 anos. O nome Max Schreck foi homenageado por Tim Burton no filme Batman: O Retorno de 1992, onde o vilão do filme, vivido pelo ator Christopher Walken, chama-se Max Schreck. E voltando ao filme de 22, após o lançamento do filme, mesmo com as mudanças feitas no projeto, não poderia ser negado que o filme era uma cópia, de certa forma, descarada de Drácula. O enredo era puramente Drácula, onde um corretor de imóveis vai até a mansão do vampiro para que assim faça uma venda a ele de uma propriedade, e também onde o vampiro se apaixona pela mulher do corretor e vai em busca dela. Ou seja, não tinha como negar que Nosferatu era, assim, Drácula. E o filme Nosferatu também é conhecido como um dos principais filmes da época do expressionismo alemão, assim como os conhecidos filmes Metrópolis e Fausto, que também foi dirigido por F.W. Murnau. E as principais características desses filmes é sua estética pesada, sua iluminação bem feita e sombria. E esses filmes são de grande influência até hoje, e principalmente para os filmes extremos, assim como Bigotten, que falaremos adiante. Algo também muito interessante é que foi neste filme de Nosferatu que surgiu a lenda onde os vampiros morrem ao entrar em contato com a luz do sol. E como nem tudo são flores, Nosferatu teve problemas após o lançamento, e problemas até consideráveis. Tanto que a justiça da época mandou recolherem e destruírem todas as cópias de Nosferatu, onde até a esposa, a viúva de Bram Stoker, conseguiu algumas cópias. Mas por muita sorte e para o bem do cinema, algumas cópias conseguiram sobreviver e foram restauradas. E podemos apreciar tal obra nos dias de hoje. E já pensaram se caso elas tivessem sido destruídas? O que seria do cinema nos dias de hoje? Principalmente dos filmes de terror. Imaginem também o que seria dos vampiros. E mesmo o filme tendo sobrevivido à sua ordem de destruição, demorou para que ele chegasse a certos países da Europa, como por exemplo na Suécia, onde ele foi liberado apenas em 1972, pelo seu excesso de terror. Mal sabem eles que, anos depois, teríamos filmes como A Serbian Film, Atroz, Bigotten, Centopeia Humana
e Necromantic, apenas alguns exemplos entre tantos filmes. Bem, e falando sobre filmes de terror, Nosferatu, Drácula, teve muitas versões ao longo dos anos. Após quase 10 anos, tivemos o primeiro filme oficial de Drácula, com Bela Lugosi fazendo o vampiro. Isso foi em 1931. Este é um outro clássico do terror. Anos depois, tivemos vários filmes com Christopher Lee fazendo Drácula. O primeiro filme onde Lee fez Drácula foi em 1958. Aqui no Brasil é conhecido como O Vampiro da Noite e gerou várias continuações, e que na verdade até se tornou uma franquia. E avançando um pouco mais, no ano de 1974 tivemos Drácula feito por Jack Palance, sendo outro filme cult do Drácula. Agora, no ano de 1992, temos o que eu considero a melhor versão de Drácula, e até a minha versão preferida do personagem. Drácula, de Bram Stoker, conta com Gary Oldman fazendo o vampiro. Também temos Keanu Reeves fazendo o Sr. Hacker, e temos também Winona Ryder fazendo Mina, e esta é considerada a versão mais fiel ao livro, mas também conta um pouco sobre a história de Vlad, o Impalador, mas, de certa forma, um pouco fantasiosa. Agora, já no ano de 2014, tivemos Drácula, a história nunca contada. Nesta versão, temos Luke Evans fazendo Drácula, e esta versão é conhecida por tentar dar origem a um novo universo de monstros da Universal, assim como foi feito anos atrás, na década de 30 e 40. E nesta versão tentaram transformar Drácula num super-herói. Me julguem, pois eu gosto do filme. Mas agora, voltando a falar sobre os filmes específicos de Nosferatu, tivemos esse que comentamos até o momento, o principal de 1922. No ano de 1979, tivemos o seu primeiro remake, com Klaus Kinski no papel do vampiro, e Werner Herzog, eu acredito que é assim que se pronuncia seu nome, como o diretor do filme. Apesar de ser um filme muito bom, ele não chega a ter o mesmo impacto do filme de 22, mas vale muito a pena ser assistido. Cara, começou a chover bem agora. E Klaus voltaria a interpretar o Nosferatu no filme Nosferatu a Venezia, em italiano. Na verdade, o filme é uma bagunça, teve muitos problemas na produção, onde o diretor Augusto Caminito teve várias desavenças com o Klaus. Eu já assisti esse filme. É um filme que tem sua boa vontade, mas vocês perceberão que é um filme que tem suas falhas consideráveis. Na verdade, esses filmes merecem vídeos próprios para que assim possamos debater sobre eles. E também temos um novo filme de Nosferatu em pré-produção, onde Bill Skarsgård para Nosferatu, ou Conde Orlok. Bill também foi escalado para ser o novo Eric Draven, papel que foi de Brandon Lee no clássico dos anos 90 de O Corvo, e fora o seu brilhante Pennywise. E nos anos 2000 também tivemos A Sombra do Vampiro, com William Dafoe fazendo Max Shrek. Na verdade, este filme conta de forma fantasiosa como foi a produção de Nosferatu, onde Max Shrek, neste filme, é descrito como um vampiro real e causando o terror na produção. Este filme tem algo interessante. Ele tem o mesmo diretor de Bigotten e Elias Merige. Como falei, iríamos chegar neste ponto. É um filme muito bom, sem dúvida nenhuma, e que vale com certeza ser visto. E temos também o terrível filme Drácula 3000. A principal curiosidade que faz este filme estar sendo mencionado é que Drácula é chamado de Conde Orlok. O filme, na verdade, deveria se chamar Drácula confinado numa nave no espaço, pois em nenhum momento parece que eles estão no que se pode dizer o ano 3000. E o maior desperdício do filme é que temos um elenco conhecido e bom. E Nosferatu, Conde Orlok, foi muito bem parodiado no filme O que Fazemos nas Sombras.
O filme conta com direção de Jermaine Clemente e Taika Waititi. E neste filme temos um personagem que se assemelha a Condor Lock 99%. O nome do personagem é Partiers e é o vampiro mais velho da casa, pois o roteiro se trata de 4 vampiros morando juntos numa casa em tempos modernos. E Nosferatu também foi homenageado no filme Blade 2 de 2002, onde o vilão Damaskinos é a cópia escarrada de Condor Lock, e tendo também o principal vilão que até enfrenta Blade no final, Jared Nomaki, onde seria uma versão mais nova e poderosa de Nosferatu. E Nosferatu também quase ganhou um remake há alguns anos. O ator Doug Jones, o mesmo ator de A Forma d'Água, O Labirinto do Fauno e Hellboy, interpretou Condor Lock, mas o filme não chegou a ser lançado até hoje. Este filme contava com o orçamento doado pelos fãs. Provavelmente o projeto não bateu o orçamento necessário ainda, e eu ainda não sei se sairá ou não. E a última informação foi feita pelo ator Doug Jones, onde ele disse que o projeto já teria encerrado suas filmagens. Depois disso, não achei mais notícias. Blade 2 foi dirigido por Guilherme Del Toro e o remake não lançado de Nosferatu foi dirigido por David Lee Fisher. E não vamos esquecer que Nosferatu foi homenageado até no desenho de Bob Esponja. E também temos uma série inspirada no livro de Joe Hill, filho de ninguém menos que Stephen King, que não por acaso é o criador de It, Palhaço Pennywise, onde Bill Skarsgård, que vai fazer o novo Nosferatu, também já fez Pennywise. Coincidência. No livro e na série, o personagem que é Nosferatu é Charlie Manx, que na série é interpretado por Zachary Quinto. Na verdade, ele é um tipo diferente de vampiro. Ele, na verdade, conduz um carro que transforma as crianças em seres sobrenaturais, sugando suas energias para que assim ele fique mais jovem. Não necessariamente tem a ver com Nosferatu, mas o nome, que é uma brincadeira com o número 4 e o 2 em inglês, faz uma referência direta ao vampiro que conhecemos. E no ano de 2002 a 2003, na TV Globo, foi transmitido a novela O Beijo do Vampiro, onde também teve um personagem chamado Nosferatu, interpretado pelo ator Ney Latorraca. A novela foi criada por Antônio Calmon e dirigido por Marcos Paulo e Roberto Nar. Curiosamente, a novela também teve um Drácula, interpretado por Denis Carvalho, mas a novela tinha como principal vampiro Boris Bradesco, interpretado por Tarcísio Meira. Alguns outros fatos interessantes sobre a produção de Nosferatu é que Max Scherek aparece aproximadamente apenas por 9 minutos durante toda a produção, o que já foi suficiente para dar medo a tantas pessoas até hoje e deixar sua marca como o vampiro e também na história do cinema. E assim como Nosferatu, a produção também sofreu com a luz do sol, pois muitas cenas que eram à noite no filme tiveram que ser gravadas de dia. E para tentar amenizar um pouco isso na época, a produção pintava algumas partes do set com uma tinta mais escura para dar a impressão de que já estava escuro. Mas após anos com a restauração do filme, isso foi um pouco mais corrigido. Fato interessante também que Nosferatu, Conde Orlok, é a versão de vampiro que mais se parece com um morcego. No filme Drácula de Bram Stoker, tivemos uma versão de Drácula transformado em morcego gigante bem aterrorizante. Mas Conde Orlok naturalmente já se parece com um morcego, sem precisar de algum tipo de transformação física. Bem, esta foi a nossa homenagem ao primeiro vampiro do cinema, Conde Orlok, Nosferatu. E sem sombra de dúvida, o primeiro filme do Drácula, mesmo não sendo oficial. Bem, eu sou o Rick Aden e este foi mais um O X do Medo. Até breve.